Letícia Borges. Você estava na aula passada, Letícia? Ah, tá certo. Você entrou agora, né? Vou colocar sua presença aqui já, tá certo? Ô, tio, eu acho que travou. Tio? Travou? Travou não, professor. Ah, não, é porque ele tá parado. Vamos lá, pessoal. A gente havia deixado uma atividade, né, na página 154 e 155, né? Cujo dia de entrega seria dia 22. A gente não corrigiu, não? Vamos lá, calma. Corrigimos. Atenção, pessoal, deixa eu terminar. Eu não ia corrigir a atividade. Vocês têm que ter calma. O que eu vou dizer é o seguinte: a gente já corrigiu e mesmo assim só 7 pessoas mandaram a atividade. Vamos prestar atenção nisso, pessoal, porque esse não envio de atividade tem um reflexo no aprendizado de vocês. Quando vocês deixam de mandar atividade, fica complicado até mesmo para elaborar uma prova, porque onde é que essa turma está, mais ou menos? Que página é? A atividade das páginas 154 e 155, tá certo? Agora, com relação à leitura, a gente parou na página 159, tá certo? A gente, lá no comecinho, mas a gente vai retomar da página 158 mesmo, tá certo? O nosso título do capítulo, né? Bem claro, Grécia Antiga, as origens da Antiguidade Ocidental. A gente até contextualizou a entrada do capítulo bastante, e só para que fique claro, tá certo? O homem, tá certo? A humanidade surgiu na África, tá bem? A humanidade surgiu na África. E a Grécia, professor, é localizada na África, é? Não, de jeito nenhum. Não. É na Europa. Sim, desculpa. Não. Sobre a chamada que o João está perguntando, eu só repeti a chamada da aula passada nessa daqui, tá certo? Para a gente ganhar tempo. Até porque, pelo que eu estou vendo, quem faltou na aula passada, quem estava na aula passada, aliás, está nessa aqui. E a maioria que não estava, agora está. Sai quase metade dos alunos quando chega no segundo horário, professor. Pois não é, rapaz? Que Tinha coisa 21 Começa com alunos. 25, caiu para 18. Vamos lá, vamos prestar atenção. Sobre a localização, sobre a origem e localização geográfica. Vamos para a página 159, tá bem? A civilização grega deixou um grande legado cultural e filosófico para o mundo contemporâneo. Como a gente falou na aula passada, todos os conceitos que a gente tem sobre cidadania, né, sobre cidadão, sobre política também, toda a estrutura política que a gente tem hoje se baseia nos princípios gregos, né? E principalmente as ideias que a gente tem sobre democracia. Só que, como nós também falamos, o que nós entendemos como democracia hoje é bem diferente da democracia lá da Grécia, porque a gente percebe que nessa época era admitido ter escravos. Hoje não.
Na nossa democracia não se pode ter escravo, mas na democracia, vamos dizer, democracia raiz, né? Lá onde nasceu esse conceito de democracia no mundo ocidental, lá poderia ter escravos. E o seguinte, se você fosse mulher, pronto, você nunca seria considerada uma pessoa cidadã. Só era cidadão quem era homem e quem era homem livre, tá certo? Não bastava ser homem. Se fosse escravo, você não, jamais seria cidadão. Exceto que você fosse liberto pelo seu dono. Porque, como a gente bem sabe, a dinâmica da escravidão é essa. O ser humano reduzido a objeto, à propriedade de um dono. Que coisa incrível. Incrivelmente triste. Continuando. A filosofia socrática, ou seja, de Sócrates, os Jogos Olímpicos, o culto à estética corporal e a arquitetura também, né? Entre outros, foram largamente estudados a fim de se compreender como suas influências chegaram até nossa época. Porque a gente nota que as obras de Sócrates estão escritas antes de Cristo, né? E olha só, toda a filosofia dele percorreu esses mais de 200 anos, mais de 2000 anos. Então, olha só como o pensamento desses homens viveu durante tanto tempo, né? Sem falar nos pensamentos egípcios também, né? Já que a cultura deles também atravessou mais ou menos aí 6.000, 7.000 anos. Inclusive as suas divindades, né? Já que nós vivemos, né? A nossa contagem do tempo, o nosso calendário, se baseia em Cristo, né? Como um ponto para antes e depois. Estamos no ano 2020, depois de Cristo, né? Mas, muito antes de Cristo, tinha-se já o culto a outros deuses, lá no Egito, né? Tinha o culto a Horus, tinha o culto a Osíris, e curiosamente, esses deuses, eles também nasceram de uma virgem, tinham alguns, né? Tinham apóstolos também, e curiosamente 12 apóstolos foram crucificados também, isso mais ou menos aí 8.000 anos antes de Cristo. 8.000 a 3.000 anos antes de Cristo, você encontra histórias sobre divindades que eram bem parecidas com Cristo. Alguns até falam do... Nossa, agora eu estou esquecido do nome da divindade, mas tem uma divindade que também foi ressuscitar um amigo seu, assim como no cristianismo, Jesus foi ressuscitar Lázaro. A gente nota algumas semelhanças, algumas coisas que são, curiosamente, muito parecidas numa religião e na outra. Mas vamos voltar para a Grécia, tá certo? A Grécia atual se originou da Grécia Antiga, óbvio, que era conhecida como Hélade. Muito do que se sabe sobre a história grega foi registrado por poetas e historiadores, como Homero e Heródoto de Halicarnasso, que escreveram não só sobre o cotidiano, mas também sobre as grandes guerras que marcaram a vida dos gregos e dos povos com que lutaram. A Grécia se originou ainda no período da Idade do Bronze, por volta aproximadamente do ano 3000 a.C., com povos como os cicládicos, minoicos e micênicos. As cidades-estado que formariam o mundo grego surgiram em 800 a.C. Esse período passou a ser chamado de pré-homérico pelos historiadores. Vários povos vindos da Península Balcânica se misturaram aos povos que habitavam a Grécia e deram origem aos gregos. Foram aqueus, jônicos, eólios
e dóricos. Tem algum músico aqui, pessoal? Alguém aqui nessa turma toca algum instrumento musical? Professor, flauta e teclado. Clara Cavalcante e o Taimon. Vocês já ouviram falar nos modos gregos? Não, Não? não sei. São padrões melódicos, né? Não são padrões harmônicos, são padrões melódicos, certo? Que, obviamente, se originaram na Grécia. E aqui, cada um de uma região diferente. De Jônia, de Dória. Aqui, olha só. Tá lendo, que eu me perdi. A gente está lendo na página 159 do livro de História. A gente terminou o segundo parágrafo, né? Abaixo da figura. Eu estou só dando uma curiosidade histórica aqui, prestem atenção. De Dória, de Jônio, de cada uma dessas regiões foi tirado um padrão melódico, que a gente chama de modos gregos. Porque são modos e foram originados da Grécia, né? Se eu não me engano, os nomes são Jônio, Eólio, Lócrio, Dório, Lídio, Mixolídio e Frígio. Eu acho que eu já falei. Mas tem esses 7 modos gregos. Né? Porque a gente tem 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E cada modo é para uma dessas notas de acordo com a escala diatônica. Mas isso fica para aula de música. Pode falar, tá? Professor, você está querendo dizer que a nossa música de hoje em dia, a música em geral, né? Ela Não, eu já sei o que originou você da quer perguntar. Grécia? Não, de jeito nenhum, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou só falando que existem padrões harmônicos que vieram de lá. Tem padrões melódicos, aliás, que vieram da Espanha, do Brasil, da África, da China, né? Como a pentatônica menor com sétima, que é aquela musiquinha chinesa que todo mundo conhece, né? Tem padrões melódicos. Eu só estou dizendo que os modos gregos vieram dessas regiões, tá? Não estou dizendo que a música mundial de hoje, do ano de 2020, veio lá da Grécia. Não é isso que eu estou dizendo, não. Só os modos gregos vieram de lá. Obviamente, né? Se fossem modos brasileiros, teriam saído do Brasil. Mas, como são modos gregos, vieram da Grécia. Mais de 80% do território grego era bastante irregular e acidentado, o que dificultava a produção agrícola. Era um relevo árido e rochoso, muito mais propício à criação de animais, principalmente de cabras e porcos. A agricultura era voltada para a exportação e apenas plantas resistentes eram cultivadas, como a uva para fazer vinhos e a oliva, usada na produção de azeite, mais conhecida no Brasil como azeitona. Esses produtos eram bem apreciados. Como a Grécia era cortada por golfos, rios e principalmente pelo mar Mediterrâneo, os gregos desenvolveram um forte comércio marítimo. Assim como o povo da Fenícia, os persas, mais ou menos ali no mesmo período histórico, todo mundo ali circundando o mar Mediterrâneo. Também cultivavam bens de consumo voltados para a subsistência, ou seja, para alimentar seu povo. Para fins de estudo, historiadores dividiram a Grécia em 3 territórios, de acordo com as características naturais de seu relevo e clima. A Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Grécia continental era a parte territorial que correspondia ao continente voltado para a parte sul dos Balcãs, do Mar Egeu e Mar Jônico. Tinha maior extensão, chegando a cerca de 100 mil quilômetros quadrados, enorme, onde boa parte da população grega vivia. Grécia peninsular. Como o nome diz, seu território correspondia à península, no caso, a do Peloponeso, que se localizava no mar Mediterrâneo. E a Grécia insular era formada pelas diversas ilhas do mar Egeu, com destaque para Rhodes, Delos e Quios, que eram as maiores cidades.
Só para ficar claro, tá bem? Os modos gregos que eu falei são só padrões de melodia, né? Nota tocada uma a uma, que vieram da Grécia. São padrões lindíssimos, por sinal. Meu favorito é o João é o Lídio, quase que eu não lembro aqui. Tive que contar. Principalmente o modo Lídio na nota Sol, muito bonito. Para quem já ouviu falar, para quem toca alguma coisa, terminando a última aula, vá pesquisar, porque são padrões bem interessantes. Agora, é o seguinte, nós estamos no livro de História. De História, não. De História, sim, desculpa. De História na página 160. Tanta coisa que eu até me esqueço. Só uma coisa aqui, na página 160, tá certo? Na Grécia insular, ele fala de 3 grandes cidades: Rhodes, Delos e Quíos. Só uma pergunta. Algum de vocês aqui já jogou God of War, o famoso Deus da Guerra? Sim. Eu já. Gosto bastante, muito bom. Pronto, o 2. Muito bom. Deus da O Guerra 3 2. eu já zerei, o 3 e o 4 eu quase zerei. Eu já joguei o 2, professor. Eu Pronto, também. vamos lá. Pronto, é só isso que eu queria Eu saber. tenho um ali. Vocês lembram Eu daquela fechou? primeira... Só um minutinho, deixa eu explicar aqui, só um minuto. Prestem atenção. Lembra daquela primeira cidade, daquela estátua que fica assim com o braço levantado na frente da cidade, que Zeus dá vida para aquela estátua de ouro e o Kratos luta contra ela? Sim. Aquela Eu vi, estátua sim. é o famoso Colosso de Rhodes. R-O-D-E-S. Colosso de Rhodes. E ele existiu de verdade, tá certo? Ali é uma das maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes existiu, certo? Só que não necessariamente ele estava com aquela mãozinha levantada na altura do ombro, tá certo? O Colosso de Rhodes, ele era mais ou menos parecido com a Estátua da Liberdade, né? Era uma das grandes maravilhas do mundo antigo dos rhodesianos, né? O povo de Rhodes. Ficava na entrada da cidade, marcando a entrada do porto, aliás. Espera aí. Eu vou pegar aqui mais ou menos uma ilustração do que seria o Colosso de Rhodes, tá certo, ô Maiane? Cadê a turma de vocês? Professor, na Grécia insular, lá ela era formada por várias ilhas do mar Egeu e lá ele estava localizado, o Colosso de Rhodes, que era como se fosse um ponto turístico. Na cidade de Rhodes, sim. Estava mais para um símbolo de poder, né? Já que o Colosso era de ouro. Aí tu imagina a riqueza, né? Daquela época. Aqui, o bonitão. Esse é o Colosso de Rhodes. Note que ele fica na entrada da cidade, né? Estamos falando de um aglomerado de ilhas, olha. Ilha para todo lado, regiões montanhosas. E ficava na entrada da Professor, cidade, não na tô entrada vendo marítima. nada. Eu não tô vendo nada. Slide. Agora tô. Pronto. Aqui, olha, é a entrada marítima, tá certo? E esse aqui era o Colosso de Rhodes. No Deus da Guerra, ele tá com a mão erguida para frente, né? É até mais imponente. Isso eu não tô vendo, professor. Tô no slide e não tô vendo nenhuma gravura. Só a cara do senhor. Eu vi. Não viu, Taiwan? É tipo Não vi, uma não. estátua dourada com o capacete com aquela coisa que a estátua da liberdade tem, segurando Tá vendo agora, prato Taiwan? hoje. Vocês estão vendo? Eu tô. Não Eu vou já olhar. tava vendo antes. Pronto, esse daqui é o Colosso de Rhodes. Tá certo? Professor, eu não tô vendo. Não tô vendo. O problema Nossa, é no eu já teu não sei o mic. que fazer, porque eu tô apresentando Tá, não vocês, precisa eu tô não, vendo, mas você não... Simon, eu acho que você tá com a tela fixada no professor. Aí o slide não aparece. Eu tirei, eu fixei na tela do outro professor, no professor 2. E não deu pra ver. Mas só tem um... Eu só tenho uma conta, tá?
Eu não estou usando outro dispositivo, Mas não não. precisa É que quando alguém bota Mas não slide, precisa aparece outra conta. mostrar, não. Eu já vi nele, eu sei como ele é. Eu já vi. Bom, vamos lá. Mas sempre dá uma pesquisadinha depois, tá? Porque assim, o que eu posso fazer é apresentar. Se não está aparecendo para você, fica difícil eu fazer alguma coisa. Mas se só pesquisa Colosso de Rhodes, você vai ver uma imagem. Mas eu sei como ele é, bem professor. Eu bonita. já vi. Eu já vi Pronto, ele é ele só um pouco uma diferente vez. daquele que o jogo nos apresenta, tá certo? É. Continuando, página 161. Além das três, né, dessas três regiões, havia outras ilhas espalhadas, principalmente pelo mar Mediterrâneo e também no litoral. Era o caso das colônias fundadas na Ásia Menor, como Éfeso e Mileto. Né? Isso aqui, historicamente falando, a gente tem o livro dos Efésios, na Bíblia, né? E temos o Tales de Mileto, matemático. E na chamada Criador da Magna geometria. Grécia. Oi? Tales de Simon? Mileto, criador da geometria. Isso. Magna Grécia. Ilhas como a Sicília. Bom, uma das mais importantes, considerada por muitos historiadores, o berço cultural da Grécia, foi a ilha de Creta. Agora sim a gente está chegando no que há de melhor da Grécia Antiga. Convencionou-se dividir a história da Grécia em duas fases, o período pré-homérico e o período pós-homérico. Só para que fique claro aqui, vocês lembram que a gente vai ver a literatura lírica, né? Poesias líricas. E vocês lembram que a gente falou de literatura épica? A épica, né? Dentro da literatura épica, a gente tem as epopeias, que são aqueles contos maravilhosos, contos lendários, principalmente da Grécia. Na Grécia é que nós tínhamos as maiores epopeias do nosso planeta. Professor, o Oi, meu período querido. pré-romérico vai de quando? Ele vai de 1200 a.C. a 800 a.C.? Só um detalhe importante, tá? Você não fala esse H do Homero, tá bem? Pode falar pré-homérico, tá certo? O período pré-homérico é do século X ao século... Não, desculpe. Século XX até século XII a.C., tá certo? O período homérico é século XII até o século VIII a.C. Aí a gente também tem um período arcaico, que é do século VIII até o século VI, e o clássico, que é do século V ao século IV a.C. Se você quiser, eu coloco isso depois aqui no chat, tá certo? Continuar aqui a leitura do livro, tá certo? Período pré-homérico e pós-homérico, como eu já havia falado. Denominações que têm a ver com o poeta Homero, responsável pela elaboração de duas obras fundamentais para a reconstrução da história grega, que é Ilíada e Odisseia. Os acontecimentos anteriores a essas epopeias, dos quais não há muitos vestígios históricos, são considerados pré-homéricos. É como se a gente tivesse dividindo aqui antes de Homero, depois de Homero, a história da Grécia, né? Assim como a gente divide a nossa contagem do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Já o período pós-homérico é dividido em 4 fases, de acordo com a sua produção política e filosófica. Período homérico, de 1200 a.C. a 800 a.C. Essa fase corresponde à formação das organizações estruturais
Políticas como os clãs familiares. Nesse período, destaca-se a Guerra de Troia. E só para quem tiver curiosidade, acho que alguém perguntou a página, né? A gente está na página 161, tá certo? Sobre Troia, a gente tem vários filmes que contam de uma maneira, eu não vou dizer tão fiel, né? É mais cinematográfica, mas conta muita coisa interessante sobre a história da Guerra de Troia. Período arcaico, de 800 a 500 a.C., com destaque para o surgimento das cidades-estado, aliás, ou polis, das monarquias, oligarquias, tiranias e democracias, né? E para nós aqui o mais interessante sempre será a democracia, tá certo? Lembrem-se disso. Ditadura nunca mais. A democracia é sempre o melhor caminho para qualquer sociedade, tá certo? Então, nunca vamos apoiar, né? Nunca devemos apoiar quem esteja a favor de uma ditadura, tá certo? Nós Professor, somos mas feitos é para ser tirania. livres, tá certo? Professor, mas é tirania. Vem de, por exemplo, tirano. Isso é como. O que isso seria, então, caso? Tirania. Bom, a tirania, né, é o poder soberano que basicamente é roubado, né? E esse é um governo tirano. É uma forma de governo que foi usado basicamente em situações na Grécia, situações alternativas à democracia, né? Onde o chefe de Estado, tinha como é que eu posso dizer, governava com poder ilimitado, né? Embora sem perder de vista, né? Sem deixar de ter consciência que ele deveria governar e representar a vontade do povo, né? Só lembrando que um pensamento de Sócrates, de Aristóteles e Platão também, a marca da tirania é a ilegalidade. Um governo tirano não é um governo do povo, tá certo? Entendeu, Tyler? Sim, um governo ilegal, corrupto, mais ou menos, né? Isso, né? Vamos dizer que todo governo corrupto, todo governo tirano é corrupto. Todo governo tirano é corrupto, mas nem todo governo corrupto é tirano. Não é, por exemplo, a nossa estrutura política brasileira tem corrupção, falar aqui até na linguagem coloquial, tem corrupção no metro, mas a gente não vive numa tirania, né? A gente vive numa democracia. Período clássico, de 500 a 338 a.C. Essa fase ficou conhecida pelo auge da democracia política e pela ascensão de Esparta e Atenas, duas das maiores cidades-estado gregas. Vamos deixar claro aqui. Em Atenas, tínhamos as maiores produções filosóficas, as maiores produções acadêmicas na Grécia. Em Esparta, nós tivemos o mais poderoso exército que já colocou os pés nesse planeta. O exército espartano era o mais poderoso de todos. Foi capaz de lutar contra mais de 100 mil persas em Plateia, depois de ter lutado em Termópilas, onde tem até um filme sobre isso, né? 300 de Esparta. Engraçado. Tiago, você entrou na sala correta? Ah, tá tudo bem, tá tudo ok. Eu nem sabia que você tinha um irmão no nono, no sexto, Miguel. Ah, tá ok. Por sinal, peraí, Miguel, onde vou estar aqui? Tudo ok. E o período helênico, de 338 a 338 a 146 a.C. Foi quando ocorreu
a dominação macedônica sobre os gregos e também a grande valorização cultural da Grécia. Só explicar para vocês essas 3 questõezinhas aqui, acho que a gente tem tempo de sobra para isso. A história grega foi marcada por vários momentos de instabilidade e conflitos sociais. Na fase pré-homérica, os registros de Heródoto de Halicarnasso, o pai da história, foram determinantes para se entender esse período. Comente a origem da Grécia. Você vai começar. A Grécia se originou por volta de 3000 a.C. Pronto. É só isso que você vai começar por aí. O resto tem no livro. Segunda questão. Determine a localização geográfica da Grécia Antiga. Como se dava sua divisão territorial? Pois não? Alguém quer falar? Não? Então, vamos continuar. Determinar a localização geográfica e a sua divisão territorial. Era dividido o território? A gente sabe que sim, né? A gente até falou das cidades, das ilhas. Estou quase dando a resposta. E onde é que se localizava? Só isso. Não tem nem muito para explicar, não. A questão já é autoexplicativa. Descreva a divisão histórica. Aliás, desculpa. Descreva a divisão da história da Grécia Antiga. Tem um período ali, tem um período Professor, pré, tem um eu período saí pós, e por aí vai. Oi. Professor, deu um problema aqui e acabou saindo. Pode repetir, por favor? Você pegou a explicação da segunda? Nem da primeira eu peguei, professor. Jura? Então vamos lá. É que a da primeira eu não entendi. Aí eu pedi para o senhor repetir, aí quando o senhor começou a falar, eu saí. Pois eu nem ouvi você pedindo para repetir. Saiu, foi cedo. Então, vamos lá. Resumindo, a última frase é o principal da questão. Comente a origem da Grécia. Você começa a resposta, aliás. A Grécia se originou por volta de 3000 a.C., numa idade tal, certo? Os povos que vieram para a Grécia vieram de tal lugar, de tais cidades. Desses contatos é que se originaram as cidades-estado gregas, e por aí vai. É mais ou menos aí que é a resposta, tá certo? Segunda questão, você vai só me dizer a localização geográfica da Grécia e sua divisão territorial. Como assim? O território grego era dividido? Sim, era dividido. E como é que se dava essa divisão? Como é o nome dessa parte da Grécia aqui, dessa outra parte, dessa outra parte? Terceira questão, você vai descrever a divisão da história da Grécia, né? Em períodos históricos. Período pré-homérico, opa, é por aí mesmo, tá? Você vai me dizer os períodos e o tempo de duração desse período, né? Por exemplo, a gente tem ali o período homérico, que é de 1200 a 800 a.C. Pronto, você vai falar os períodos históricos que dividem a história grega, tá certo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre essa atividade? Sim. Entendi. Entendemos. Agora sim. Obrigado. Período pré-homérico, 3000 a 1200 a.C. No período pré-homérico, que vai de 3000 a 1200 a.C., consideram-se, aliás, três fases: a cicládica, a minoica e a micênica. O período minoico se destacava devido ao surgimento dos cretenses, da ilha de Creta, que viviam nessa fase. Mesmo sabendo que tinham um grande desenvolvimento cultural na época, pouco se sabe até hoje sobre os cretenses. Os vestígios históricos são raros, geralmente restos de cerâmica, obras de arte.
esculturas e ruínas de palácios. Por ser uma ilha, Creta apresentou uma economia voltada para a sua subsistência, e a principal atividade era a agricultura. Aos poucos, os cretenses foram desenvolvendo grandes habilidades para as atividades ligadas ao mar, já que estamos falando de uma ilha. E o que se produzia passou a ser comercializado por vias marítimas. Por isso, os cretenses, olha só, ao lado dos fenícios, foram considerados os mais hábeis comerciantes marítimos da antiguidade. Muito provavelmente, esse comércio proporcionou contato com outros povos e influenciou a cultura de Creta. A organização política e social dos cretenses também é um mistério, mas o pouco que se sabe indica que instituíram, aliás, uma monarquia centralizada na figura de uma única pessoa, atribuída a um deus da crença politeísta. Construíram palácios para controlar a vida social, com destaque para o de Knossos e o de Faístos. A vida dos cretenses girava em torno desses palácios, pois, além de serem moradia dos reis, também serviam de armazém para a produção agrícola. Parte desses produtos era negociada por rotas marítimas com outras cidades gregas, principalmente da Ásia Menor. A organização... Então, professor, Pode falar. desculpe. O que eu quis dizer é que os cretenses, eles meio que construíram seu próprio reino na Grécia. É como se eles tivessem construído seus povos, seus povos. Sim, estamos falando de uma cidade-estado, né? Eles tinham essa independência da Grécia, essa independência política. Por exemplo, Esparta também pertencia à Grécia, mas era uma cidade-estado. Esparta tinha um rei também. Teve vários reis, né? Como eles eram cidades-estados, significa que eles eram autônomos, né? Exatamente. Embora fossem atrelados à Grécia, né? O termo cidade-estado nada mais significa do que uma cidade independente. Ela tem um governo próprio, ela tem uma autonomia política, certo? É isso que é uma cidade-estado. Compreendido, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Bom, então, eu vou ficar por aqui. Nossa aula se encerra aqui, tá certo? Tchau. E a gente se vê amanhã. Com Tchau, muita coisa. História, geografia e Tchau, produção. professor. Até mais, Fique pessoal. com Deus. Tchau. Amém. Ai, Jesus. Agora é em inglês, né? Inglês.